Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está falando sobre fertilidade dos solos e nutrição de plantas, com o engenheiro agrônomo Felipe Domanski. Felipe, nós começamos a dar uma ideia da importância de fazer essas análises de solo, né? Agora, no segundo bloco, a gente segue justamente mostrando essa questão de como avançou aí nos campos no Brasil. Agora, vamos destacar agora os tipos de solos, né? Cada região tem uma necessidade diferente? Com certeza. Eu tinha falado no outro bloco que a variabilidade do solo no Brasil é muito grande, né? Não só em tipo do solo, mas em formação, relevo, tudo isso impacta no diagnóstico, em como fazer o diagnóstico, como você distribui as amostras, né? Então isso impacta no custo das amostragens também, porém, sempre a gente tem que avaliar o retorno desse investimento em diagnóstico, tá? E sempre, em todas as regiões, você pode ficar tranquilo que você vai observar um ganho quando você faz os diagnósticos e racionaliza a fertilização. E a diferença é muito grande de uma região para outra no Brasil, do tamanho que é o Brasil? É muito grande, exatamente. Se você pegar o estado do Rio Grande do Sul, o teor de matéria orgânica lá, por exemplo, chega a ser 10, 15 vezes maior do que numa propriedade do Mato Grosso, né? É um exemplo bem distante, tá? E isso vai impactar no manejo, a forma como você vai tratar e como você vai até ler aquelas análises, entendeu? O Cerrado é um bioma, lá no Rio Grande do Sul é outro bioma, então isso tudo influencia muito na hora da gente fazer as recomendações e prescrever aí o manejo. Aí depende muito, né? Você já tem que ter aquele conhecimento técnico, tem que ter o conhecimento da região, ele tem que estudar primeiro a região para depois ele realmente partir para entender essa situação da análise? Com certeza, não basta só um conhecimento puramente teórico, né? O embasamento prático do dia a dia de cada local é indispensável para que ele possa acertar na recomendação. É aquela história, se você tem dor de cabeça e eu tenho dor de cabeça, a origem dessa dor de cabeça pode ser totalmente diferente, né? E normalmente ela é diferente e o tratamento tem que ser totalmente diferente. Se você me der um remédio para dor e te der um remédio para dor, vai passar na hora. Mas e depois? Qual a causa dessa dor de cabeça? Né? Qual a origem desse problema? Você tem que conseguir identificar isso também. E para isso, você tem que conhecer a realidade de cada local. Agora, dentro da propriedade também é interessante isso, né? Não importa o tamanho da propriedade, você vai encontrar diferença dentro daquela área de plantio? Com certeza. A variabilidade dos nutrientes, um exemplo, a variabilidade do cálcio, em 40 metros, por exemplo, você pode ter resultados diferentes. Fósforo, então, que é um elemento essencial para o desenvolvimento vegetal, muito mais, entendeu? Então, até precisamos tomar cuidado com o método que você avalia essa variabilidade. Se você pega alguns métodos conhecidos como a krigagem, né, ele foi desenvolvido para variabilidade de minérios e tudo mais, que ocorre totalmente diferente no solo. Então, para avaliação de fertilidade, você tem que assegurar, quando você for contratar um serviço de amostragem, alguma coisa, que a pessoa sabe o que ela está fazendo, né? Que ela sabe determinar a variabilidade de nutrientes no solo, porque senão você gera um mapa que não condiz com a sua realidade. E depois, quando você tem que fazer a aplicação, é comum hoje taxa variável na aplicação. Só que se você gerou um mapa errado, o seu caminhão vai aplicar errado. A variabilidade que já era X, ela fica maior. Então você tem que trabalhar para diminuir a variabilidade e corrigir deficiência. Então é bem importante conhecer os métodos, conhecer quem está fazendo o trabalho também. Tem toda essa análise dentro do campo, dentro da propriedade, e o técnico também tem que entender esse processo, né? Tem que entender o processo. E o produtor está acompanhando tudo isso e está vendo esse resultado a campo, ou ele acaba desconfiando primeiramente, ele desconfia um pouco? Normalmente o produtor ele tem uma postura de que ele quer ver, né, primeiro. É aquele caso que eu falei do Piauí, por exemplo, a gente fez uma área na fazenda, agora que ele viu, falou, não, agora nós vamos estender, aí ele veio, a gente explicou como fazemos e tudo mais, né? É um exemplo. Várias pessoas hoje estão habilitadas para fazer isso com qualidade no país e o acesso à informação está muito mais fácil, né? O produtor consegue conversar hoje com o cara do Paraná, consegue conversar com o cara da Bahia pelo aplicativo aí e resolver alguma coisa já, tirar informações, né? Trocar experiências, então isso também é bem válido.
Agora, o produtor precisa ficar atento a qual cultura plantar, dependendo do tipo de solo também, isso tem influência? Isso tem total influência. Se você tem até, a Embrapa sugere, né, classificações de uso do solo. São várias classificações, eu nem tenho decor aqui, mas você tem acesso fácil a essa informação. Cada classe de solo, em cima das análises químicas e físicas e de relevo, você enquadra seu solo numa aptidão e vê as culturas que você pode implantar lá. Isso, inclusive, é previsto até em lei. Você não pode colocar uma cultura inadequada num local que você vai gerar erosão, você não vai conseguir ter produtividade, até para o seu bolso seria ruim, né? E você pode danificar o solo, que é um recurso ambiental e tudo mais, né? E principalmente a água. É interessante isso, né? Daqui a pouco ele insiste numa cultura e acha que o problema é a cultura e, na verdade, o problema está no próprio solo. Pois é, o solo, a região, a altitude, alguns fatores interligados, né? Uma vez eu conversei com um produtor, uma situação curiosa, né? Faz 5 anos que eu planto trigo e não me dá retorno. Eu acho que eu vou parar. Eu falei, você devia ter parado faz 4 anos, né? Não devia ter começado. Não devia, né? Ou nem começado, se ele tivesse descoberto isso antes, né? Então, é uma questão delicada mesmo. A gente precisa... Qual que era o caso em relação ao trigo, por exemplo? Só para a gente entender por que ele não podia plantar lá. Então, curioso que o solo era bom. O solo é bom, tinha uma fertilidade, tinha alguns defeitinhos, mas era coisa fácil de arrumar. Agora, a altitude errada, a época de plantio errada também, esses fatores são muito importantes também, determinantes. Você tem a questão da doença, o trigo tem muito problema. Tem problema de doença. Agora, quando você tem doença, é porque a tua saúde tá baixa. Então, onde tem saúde, não tem doença. Onde tem doença, né, não tem saúde. Enfim, se você promover a saúde da planta, você vai ter uma eliminação natural da doença, que é uma coisa que poucos produtores estão vendo isso daí. Você tem inúmeros produtos... a sanidade da planta. Inúmeros produtos fungicida e não sei o que, coisa de produto, isso, tudo aquilo. São oportunidades para empresas até lucrarem bastante aí, mas e a saúde da planta? Por que você às vezes pega uma gripe e eu não peguei? Ou o contrário, quem está com a saúde em dia normalmente resiste sozinho às doenças. E a planta é a mesma coisa. Então quem tem saúde não tem doença. Tá certo. Agora, é preciso que o produtor trabalhe com esse conceito de agricultura inteligente? Eu acho que sim, porque a partir do momento que você está dependendo de um resultado para você fazer uma intervenção na lavoura, você não pode demorar. Tá? E esses conceitos de variabilidade, onde você determina a variabilidade do solo para fazer a amostragem, pontos críticos de amostragem e tudo mais, né? Você diminui muito o tempo e o número de amostras que você tem que fazer. Então você consegue fazer a amostra mais rápido com o auxílio do GPS, você já vai certinho no ponto, faz a amostra, menos amostras você consegue fazer um diagnóstico preciso e você consegue fazer a intervenção. Nesse ponto entra bastante a análise da folha da planta. Uma vez que você já fez a análise do solo, já plantou, está tudo certo, vamos cuidar da planta. Será que eu preciso mesmo fazer aquela aplicação de ureia que está lá escrito em algum lugar que precisa fazer? Né? Essa avaliação é importante. Se você fez essa análise a tempo, você pode evitar uma aplicação ou fazer uma aplicação de outra coisa, que é o elemento limitante, né? O técnico precisa identificar o elemento que está limitando a nutrição da planta. A hora que ele identificou isso aí com rapidez, você pega um milho safrinha de 100 dias de ciclo, você tem pouco tempo. Então você precisa otimizar isso aí. Essas agriculturas inteligentes, elas podem auxiliar nisso. Isso é importante. Agora, o produtor precisa ficar atento ao uso de fertilizantes. É preciso usar corretamente em cada tipo de planta? Com certeza. Só para você ter uma ideia, vamos falar em nutrientes essenciais. O que quer dizer isso? O nutriente que a planta não completa seu ciclo, você não consegue produzir com uma planta se ela não tiver esse elemento. São 16 elementos. Então, se você tem 16 elementos que fazem parte da produção, é complexo avaliar isso. Então, o produtor tem que estar atento a qual fertilizante usar. Você pega um fertilizante, ele vai fornecer no máximo 3, 4 elementos. Será que essa formulação é adequada? Será que para aplicar, por exemplo, zinco, eu não estou jogando manganês e cobre à toa? Então, é bem interessante o produtor partir para matérias-primas dos elementos separados, para que ele possa selecionar e aplicar no momento certo, com base nos diagnósticos que ele teve,
e começar a racionalizar isso daí. Então, identifiquei uma deficiência de potássio, eu vou e aplico potássio. Não precisa aplicar nitrogênio, fósforo e potássio, né? Hoje a gente tem bastante fórmula de fertilizante no mercado e algumas vezes o técnico até se obriga a colocar alguma coisa que ele sabe que não precisa porque já vem na fórmula. Mas o produtor ele pode se organizar, ele pode montar grupos de compra e tudo mais para adquirir esses fertilizantes de maneira mais simples, para poder fazer as suas próprias fórmulas, inclusive conseguir preço melhor. Agora, em relação à nutrição das plantas, né? Como é que funciona e como os técnicos podem identificar as necessidades das plantas? Olha, depois que você plantou, depois que a planta está desenvolvendo, a análise do solo ela não é tão eficiente, porque a análise do solo analisa o solo. Agora, como que está a minha planta? Eu preciso perguntar para ela, como é que ela vai me falar isso? Planta não fala, planta não tem sistema nervoso, até que se prove o contrário, né? Então, a gente precisa analisar alguma parte dela, tá? Aqui no Brasil a gente tem muito costume e padrão analisar folha, mas já tem algumas pessoas falando em analisar seiva. Agora isso tudo precisa ser calibrado, precisa ser estudado, né? Até a pesquisa está aí, ela pode auxiliar a gente nisso, né? Calibrar essas metodologias de análise, tudo que você puder fazer de diagnóstico, agrega na decisão. Então o técnico lança a mão dessas ferramentas e toma a sua decisão. Tá certo, eu agradeço a participação do engenheiro agrônomo Felipe Domanski. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado igualmente.